estamos reunidos mais uma vez essa noite para buscar a face do Senhor, para estudarmos a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar hoje panoramicamente o livro de Naum e a introdução ao livro de Gênesis. A necessidade do estudo da Bíblia Sagrada não tem como medir, e a gente tem enfatizado isso a todos os irmãos. Olha, gente, é fundamental estudar a palavra de Deus. Muita gente tentou, muitos fariseus, muitos do tempo do Senhor Jesus Cristo, que Jesus veio, tentou pegar Jesus alguma parte da Bíblia, em algum texto, e até o próprio Satanás usou textos da Bíblia de maneira errada. E nós precisamos então estarmos preparados, conhecendo a palavra de Deus, para não sermos confundidos, para não sermos enganados. Quero convidar todos a estar orando. Nós vamos orar e depois a gente vai estar estudando. Deus e Pai, muito obrigado porque a gente pode se reunir nessa noite para buscar a Tua palavra. Senhor, conhecedor de todos os corações, Senhor, nós apresentamos nossa vida diante do Senhor, apresento cada irmão, cada irmã. Senhor, meu Pai, Senhor, desperta as nossas consciências de cada um de nós, perdoe nossos pecados, nossas contradições e nos ajude a fazer o que é justo, o que é certo, o que é bom, o que é edificante, e que todas as coisas que a gente fizer possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor para todos nós, para a gente, a bênção de compreender a palavra de Deus, a bênção, uma graça maior de viver a palavra de Deus, e que tudo isso possa de fato glorificar o nome do Senhor, meu Deus. Amém, Jesus. Nós vamos fazer a leitura do livro de Naum. Eu vou ler na King James. Então vou estar fazendo a leitura do livro de Naum. Está escrito assim: o juízo de Yahvé chega a Nínive. Então vou fazer a leitura do capítulo 1 e depois a gente vai aos comentários. Palavra de advertência contra Nínive. Sefer, livro da visão de Naum, conforto, natural da cidade de Elcós. Eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses e age como terrível vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são uma poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos que nele vivem. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor de sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são para ele, são por ele demolidas. Eis que Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. No entanto, mediante uma enchente arrasadora, acabará com a grande cidade de Nínive. Expulsará todos os seus adversários para as trevas. Tramai vós contra Yahvé? Pobres de vós, porquanto ele destruirá tudo quanto planejais contra ele com um só golpe. Eis que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Porquanto ainda que se entrelacem como espinhos e encharcados de vinho como bêbados, serão inteiramente destruídos como palha seca. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra Yahvé. Portanto, eu asseguro Yahvé, por mais fortes e numerosos que sejam, ainda assim haverão de ser todos ceifados e exterminados. Contudo, em relação a ti, Judá, embora eu tenha te açoitado, não mais te afligirei. Agora, pois, quebrarei o jugo que está sobre o teu pescoço e romperei as tuas correntes.
Contra ti, porém, ó rei de Nínive, eis que Yahvé ordenou que não houvesse mais descendência que perpetue teu nome sobre a terra. Exterminarei do templo dos teus deuses todas as imagens idólatras de arte, escultura e fundição, e prepararei o teu sepulcro, porque és maldito. Contemplai sobre os montes os pés do que anuncia baixar boas novas e proclama shalom, paz. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpra os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. Eis que ele será absolutamente destruído. Muito bem, essa aqui é a introdução. Nós estamos estudando o livro de Naum. O que a Escritura está falando aqui nesse livro? Toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada. A história da Bíblia é a história de o homem caído, o pecado que é contra Deus, o homem imundo, sujo, desgraçado, e o que Deus faz com esses pecadores. Essa é a história da Bíblia. Todos esses livros das Escrituras, eles têm por objetivo o revelar como Deus trata isso. Aqui em questão, ele está tratando de um caso, que é uma cidade. É a justiça de Deus em cima de uma cidade. Eu quero colocar aqui no final, aliás aqui, todos os cristãos já conhecem o mapa lá de Israel, todo o mapa, aqui está a África, Ásia Menor, o Oriente Médio e tal. Então, no meio do Tigre e Eufrates, nós temos aqui uma cidade chamada Nínive. A Nínive é a capital da Assíria, um império que governou e dominou tudo isso aqui. Como que esse império governou? O que eles fizeram? Nós vamos ler tudo isso. Eles governaram por meio de violência, todo tipo de maldade, atrocidades. O que faziam com seus adversários era decapitar, era empalar. Talvez você não saiba que aí pensa que empalar é enfiar uma espada em alguém ou uma lança. Não. Empalar é enfiar uma coisa no ânus e essa coisa, esse pedaço de pau ou de ferro enfiando no ânus, sair pela boca. Que é o Vladimir, que é o Conde Drácula, que fazia isso. Olha só. Esse povo fazia isso e deixava esse ser humano ainda vivo, passando pelo corpo da pessoa, pelo orifício anal até a boca, e a pessoa ainda ficava viva, para a pessoa ficar sofrendo ali até criar uma sepsemia, uma espécie de crucificação, só que por dentro. Um povo absolutamente cruel, um povo terrível. Naum, esse profeta, é um dos únicos da Escritura que ele vai direto a um grupo de pessoas. Vamos tentar, vamos pensar aqui em datas. Vamos pensar em datas. Olha só. O rei, um dos reis, Senaqueribe, rei da Assíria, tem o Senaqueribe e Tiglat-Pileser. No ano 700, se precisa, 722 a.C., ele dominou a tribo de Israel, Efraim, a parte norte. E ele leva cativo. Aqui está Israel, perto desse ponto vermelho, aqui está indicando Jope, a gente está pensando aqui em Jonas. E o povo que estava aqui, ele leva cativo para o mundo inteiro.
do mundo ele traz todo tipo de gente. Aí surge os samaritanos. Depois disso, Deus fala assim com um profeta chamado Jonas. Vai lá pregar para eles. Mas, irmãos, a pregação mais maligna que você escuta no Evangelho é aquela que diz que Deus quer realizar seus sonhos, que melhora a sua autoestima. Tudo isso é maligno e diabólico, não é de Deus. A pregação verdadeira mostra que você é um pecador, e quando mostra que eu sou pecador, eu me arrepender, não posso ter salvação. Por isso Jonas não quis pregar. Qual foi a palavra que Deus deu a Jonas? A palavra foi o seguinte: a cidade era muito grande, você vai caminhando lá e diga o seguinte coisa: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Fala com esse povo que eu não tolero o pecado deles. Fala com esse povo que eu vou destruí-los. Essa é a pregação de Deus. Irmãos, a pregação de Deus produz vida. Aquela pregação que a pessoa fica no seu estado de conforto não é de Deus. Porque o homem não pode ficar confortável. Donald Craig escreveu um livro que chama-se O Reino de Ponta Cabeça. Imagina que todos estão indo numa direção, todo mundo está indo numa direção X. Ele está nessa direção. O que é evangelho? É a direção contrária. Ser cristão no mundo que tudo pode, o evangelho não é tudo que pode. Tá? Muito bem. Então, em termos de data, vamos entender aqui. Como está citado aqui a Tebes e Noamon, que são cidades egípcias que foram destruídas, então nós sabemos com certeza que a data que Naum vai profetizar é em torno de 150 anos depois da pregação de Jonas. Então Jonas pregou: Nínive será destruída, porque essa é a pregação do Evangelho. Você imagina se Jonas chegasse assim: Deus os ama. Oh, ninivitas, está tudo certo. Você mata, estupra, empala, é sexo a rodo, é uma vadiagem, vai para Deus. Deus te ama. Não. Deus vai destruir vocês. Com essa pregação que Deus vai destruir vocês, começa-se um jejum. E um grande arrependimento acontece em Nínive. Mas o arrependimento de Nínive não dura a vida inteira. Então, entre Jonas e Naum, porque Jonas foi pregar nessa cidade de Nínive, tá, gente? Todo mundo conhece, né? Eu acho todo sobre isso. Então, o que acontece? Entre Jonas e Naum, nós temos um período máximo de 150 anos. Antes do ano 612, que Nínive foi destruída, foi profetizar Naum. Olha só, coisa interessante. O que significa Cafarnaum? Cafarnaum significa a aldeia de Naum. O ministério de Jesus central foi onde? Parabéns, Cafarnaum. Então, significa que nós não temos provas inequívocas, não temos, mas que pode ser que Naum tenha fundado, né, a aldeia de Naum. Tá? Então, os profetas, que significa conforto, ou consolador, vamos entender a pessoa de Deus através desse livro. Vou voltar aqui. Nós vamos ao capítulo 1. Todos podem ficar com a Bíblia aberta. Se tiverem com o celular, esteja em modo avião, tá, gente? Não deixe o celular ligado, porque nós não permitimos o uso do celular, porque as pessoas ficam olhando outras coisas. Então, no modo avião, quem estiver fazendo favor, pode ler a Bíblia no celular, não tem problema. No tablet, isso não é um problema para os irmãos que estão em casa ou aqui. Não é? Muito bem. Eu quero dar uma passada verso a verso, tá? Nós vamos ler verso a verso,
para que eu possa comentar verso a verso. Vamos lá então. O capítulo 1, verso 1. Alguém pode ler voluntariamente para nós? Palavra de advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum. Conforto natural da cidade de Elcós. Isso. Depende da versão que a pessoa estiver. Na Almeida edição contemporânea está escrito assim, ó. Olha o que está escrito na edição contemporânea. Peso do Senhor. Olha só. Portanto, a palavra de Deus nem sempre é leve. A introdução de vários profetas é peso. Na Almeida edição contemporânea está escrito assim. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. Sobre a cidade de Elcós não há conhecimento, tá, gente? Não há conhecimento da cidade de Elcós. Então, esses detalhes técnicos eu já falei aqui, eu não vou perder tempo. Eu estudo pra caramba, lê, para no final das contas perguntar aos doutores, e os doutores não sabem, aí vai a gente pobre, mortal e querer saber. Não tem interesse nisso. Vamos lá? Olha só que interessante. Peso da palavra do Senhor. Irmãos, igreja de Deus, acordai. Aqueles que pensam características de falsos profetas. Uma das mais fortes características de um falso profeta é pregar. Deus é amor, Deus é amor. E 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, está escrito que Deus é amor mesmo. Porém, que esta pregação que Deus é amor, que Deus ama todos e que todos são salvos, aí já é maligna, porque chama-se a doutrina da universalidade. Deus não salva todos. Ponto. Peso da palavra do Senhor. Deus usa um profeta chamado Jonas, o São Jonas, quero pregar sobre ele, porque o profeta maravilhoso, Jonas, 150 anos depois, nós temos o Elcosita, o Naum, e vem o Espírito de Deus para trazer uma palavra específica para uma cidade que vai ser destruída. A gente calcula aqui que foi destruída, não gastou 30 anos, eu acho que 20 anos depois. Isso é interessante. Verso 2, um leitor para nós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Muito bem, então nós temos uma revelação da pessoa de Deus. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor, mas é justiça também. Deus é justiça também. Então a ideia de que um Deus amoroso, um Deus bondoso, que não se ira e que não se vinga, está errado. Aqui está uma referência importante sobre uma doutrina. Eu não sei quem te prejudicou, quem te machucou, e você quer vingar. Dos super-heróis que eu amava, qual é o seu super-herói? Meu super-herói é o Vingador. Por quê? Porque uma coisa que eu mais tinha, eu sou melancólico, melancólico, tem uma vingança, né, de trucidar alguém na vingança. Esse é o meu eu natural, né, que é também maligno também. Bom, então o que acontece? Nós queremos vingar quando alguém nos faz o mal. Sim ou não, gente? Alguém te faz o mal, você fala, gente, eu quero a desgraça daquela pessoa. E nós temos uma doutrina que está em Romanos 12, 20. Qual é a doutrina que está escrita lá? A doutrina está escrita assim: não vos vingueis, porque a vingança a mim pertence. Se você usar de vingança, você está usurpando de Deus. E Deus vai vingar de você. Olha que coisa interessante. Cuidado a igreja, irmãos, você não pode se vingar. Você não sabe se vingar. A vingança é algo que pertence a Deus. No verso 2 está dizendo que ele vai vingar
o que estão fazendo. Então, irmãos, não pensemos nós que o país seja como certos pai e mãe que não corrigem seus filhos, ou como um país chamado Brasil, que tem um desvio aí de bilhões nesse governo. Bilhões, pior do que o Lava Jato, né? Pelo menos a indicação de Ciro. Bom, então, vamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus é zeloso. Inclusive, o zeloso é um dos nomes de Deus, em Êxodo 34:14, se não me engano. Um dos nomes de Deus é zeloso. A palavra zelos, que vem da língua grega, zelos, começa com zeta. Essa palavra zelos vem a palavra ciúme. Por isso que sua Bíblia pode estar traduzido como ciúme. O que é ciúme? O ciúme, na língua brasileira, é uma coisa maligna. Ciúme é uma coisa idiota, de marido que tem ciúme de mulher e vice-versa. Por quê? Porque eu pergunto para você, o seu ciúme, minha filha, o seu ciúme, meu filho, segura o vagabundo e a vagabunda da sua esposa? Fala para mim. Então as pessoas que têm ciúme pensam que o ciúme dela vai fazer com que o marido seja fiel. Quando? Quem te ensinou essa doutrina? Nunca. Então esse ciúme maligno que eu estou referindo é um desejar que a pessoa seja só dela, mas essa pessoa não está nem aí. Você morre de ciúme e a pessoa está vivendo a vida com outro. Quando a Bíblia fala ciúme, irmãos, vamos à origem. É da palavra zelos da língua grega e é traduzida na língua portuguesa por zelo. Então está dizendo que Deus é zeloso. Olha, vamos conhecer a Deus? Qual é o objetivo da igreja? Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Deus é um Deus que zela. Ainda que eu e você pensemos que parece que Deus tem hora que não está agindo, parece que Deus não está trabalhando, parece que Deus não está fazendo algo, mas Ele zela. Portanto, Deus é um Deus zeloso, é um Deus guardador, é um Deus vigiador. Então Deus tem ciúme, mas o ciúme de Deus, dessa língua, é zelo, e não esse ciúme aí, tolo de um homem com mulher. Aí nós temos uma grande verdade sobre a pessoa divina. E isso aqui é um fundamento essencial para nós temos pregado há anos já. Eu preciso de um leitor em 1 verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Muito bem. Então, qual revelação que nós temos aqui? Eu gosto muito do Hayford, que é esse teólogo da plenitude, eu amo de paixão esse teólogo, e comungo com os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, como Santo Agostinho, entre outros, que eu comungo com eles, que sua paciência não pode ser admitida sempre. Então, a ideia de paciência infinita não é bíblica. Lembra que eu já falei aqui, vou falar, talvez os irmãos não estão nos visitando, sejam bem-vindos, não fiquem escandalizados, mas ensinar para você que o amor de Deus é incondicional. De maneira alguma, o amor de Deus é condicional. Essa doutrina é maligna. O amor de Deus é incondicional. Não. O amor de Deus é incondicional até a cruz. Depois da cruz ele passa a ser condicional. Então, irmãos, aqueles que recebem a orientação da cruz e vivem no pecado, eles vão ser condenados. Eles não são frutos mais do amor de Deus. Então, se alguém te ensinou, precisa mudar a doutrina. Muito bem. Então, olha só o que está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus, para poder Deus ficar irritado, Deus ficar irado, é porque muita coisa já foi feita. É porque a pessoa está agindo mal. É mais ou menos um pai e mãe assim. Filho. Ou a mãe. Filha. Eu estou te avisando, eu estou perdendo a paciência com você. É mais ou menos isso. Então Deus,
A Bíblia diz, na King James está escrito aqui, Deus demora demais para se irar. Então o Senhor, eu vou te explicar a paciência de Deus agora. Como age a paciência de Deus? Deus não é tolerante. Não é. Tolerância não é uma coisa de Deus não, tá? Isso que a gente ensinou também está errado. A menos que você mostrar na Escritura. Deus não tolera. O que acontece ou essa tolerância vai ser usada, essa paciência como tolerância, como sinônimo, mas veja bem. Apocalipse, que é a última palavra de Jesus, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. O motivo de o Senhor não punir imediatamente é para que a pessoa se arrependa. Estão me escutando bem? O motivo do Senhor não punir imediatamente é para que eu... Gente, o que eu estou fazendo? Ai, Deus vai me castigar. E eu me arrependo de continuar naquele caminho mau. Então, senhoras e senhores, escute aí, anote aí. Sua paciência não pode ser admitida sempre. Não pode. Então, estou dizendo que a paciência de Deus acaba. Então, a pessoa pensar assim, não, Deus tem paciência, dá uma sensação muito assim de frouxidão, de um bobo, de um mole. Irmãos, coisa que a igreja precisa resgatar a todo cristão. Nunca pense que Deus é bobo, mole, frouxo ou tardio. Porque Deus faz as coisas certas, do jeito certo e na hora certa. Então, todos vocês aqui eu vou me declarar livre do vosso sangue de novo. Que se qualquer um de vós aqui estiver no pecado, você está à beira do inferno. Você vai ser condenado. Salvo se você mudar. E saiba de uma coisa: se você não mudar desse caminho que está, quem está vivendo em pecado deliberado, o Senhor te condenará. Quanto tempo Deus vai esperar que alguém mude? Boa pergunta, hein? Eu não tenho resposta. Vamos a ilustrações e exemplos. Em vários lugares no mundo chamado pentecostal, essa igreja, nós somos pentecostais aqui, pode parecer que não seja, mas eu sou. Olha só, Deus usando um profeta, uma profetisa de verdade, diz assim: filho, sai desse caminho, você está errado, o seu tempo está acabando. Em vários lugares, aquela pessoa morreu naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Irmãos, por que será que as pessoas não acreditam mais? Olha, irmão, será que eu e você, no meio desse caminho, a gente perdeu a noção que a vida nossa não significa nada? Olha a palavra que Deus deu a Faraó. Está escrito aqui no livro de Êxodo, que pega a referência depois. Faraó, se eu levantasse a mão para te destruir, você não estaria na terra. Se Deus levantar a mão e fizer isso aqui, você para de respirar agora. Por que as pessoas estão agindo assim dentro da igreja? Olha, igreja, irmãos, vocês estão aqui. O pecado do crente é pior do que o pecado dos demônios. Porque o pecado do demônio não é contra o sangue de Jesus. O pecado do crente é contra o sangue de Jesus. Tem Hebreus 6 e não tem pecado. Deus, então, é imensamente paciente. Deus espera. Eu tenho uma resposta para dar. Desculpa, eu falei assim que eu não tenho, né? Mas eu tenho uma resposta ainda meio que genérica. Vou te explicar quando é que acaba a paciência de Deus.
Mas, pastor, fala para mim quando é que o meu caso... Não, seu caso não. Seu caso não. Eu vou te falar a regra genérica. Todos nós temos um limite. Todos nós. Olha só, está escrito na Bíblia assim. Vocês vão ficar, israelitas, 400 anos escravos no Egito. Porque a medida dos amorreus não está cheia. O que é medida? O copo de pecado, de erro deles. Pecado tem... o cálice de pecado. Pecado tem tamanho. Ah, não, pecado não tem tamanho não. Quem te ensinou isso é errado, porque pecado tem tamanho. Na minha Bíblia tem. Pecado tem tamanho. Pecado tem quantidade e pecado tem tempo. Tem essas três características de pecado. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então o pecado tem tamanho. Quando Deus compara o pecado lá, que o pecado de feitiçaria como pecado de desobediência, de feitiçaria, quando ele comparou o pecado ali, ele mostrou que o pecado tem tamanho. Beleza, entre tantas coisas. Já escrevi uma tese sobre isso, né? Beleza. Pecado tem tamanho, pecado tem quantidade e pecado tem tempo. A Bíblia diz que Davi não pecou em coisa alguma, senão no caso de Betseba e Urias. Porque esse é o limite que Deus tinha posto para ele. Crente que me escuta aqui, todos vocês, aqui no vídeo no YouTube, o Facebook presencial. Não se engane não. Você vai pecando, você está acumulando dívida. O pecado está acumulado. E não vem ser tolo, imbecil. Como, pastor? Oh, perdão, meu Deus. Que você pediu perdão no culto. Não é assim que funciona, porque Deus não perdoa você. Não é assim que funciona. Oh, irmãos, olha, o pedir perdão não resolve. Já falei isso muito dentro, eu falo muito dentro da minha família. Porque o pastor obrigando assim, pede perdão agora. Pede perdão, irmão, esse irmão que você está errado. Aí pede, sabe quando as pessoas que eles são burros, sabe o que faz? Perdão. Você é burro, você é imbecil. Porque isso aqui, ó, fala o que não está aqui. Aí você fala, mas Jesus falou que a boca fala, o coração está cheio. Sim, o coração está cheio de mentira. Então, irmãos, enganar com a boca é fácil. Enganar com a boca é fácil. Pecado tem tamanho, quantidade e tempo. O pecado começa a aflorar na vida da pessoa à medida que a pessoa vai desenvolvendo. A pior fase que as pessoas escolhem pecado chama-se adolescência. Isso é, uma pessoa acima de 7 anos de idade. Todas as pessoas. Se quem está aqui não obedecer pai e mãe, você vai ser condenado. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que o primeiro nível de obediência está com pai e com mãe. Se a pessoa não respeita, quem disse essa palavra? Não é minha, é dos teólogos. Não respeita a Deus. Então, nós, estou falando depois de 7 anos, considerando que a gente está perdendo a inocência, tá? Estou generalizando, né? Tá? Então, o que Deus está dizendo? A revelação máxima da Escritura, Yahvé não deixará impune o culpado. Então ele está dizendo assim, Deus é cheio de misericórdia, Deus tem uma paciência de Jó, Deus está, porém que ele não tem o culpado por inocente. Isso é tão verdade por causa da cruz do Calvário. A cruz mostrou que Deus não vai perdoar. Então a cruz é a prova que Deus vai castigar o pecado. E é por isso que a cruz existiu. Para mostrar que Deus vai punir o pecado. Muito bem. Então, irmãos, isso aqui é um fundamento. O culpado, ele não tem por inocente. Que pela graça de Deus, pelo conhecimento das Escrituras, que cada um de nós pense assim, caramba, hein? O pecado vai ser punido. O pecado foi punido em Jesus. Só tem um jeito de sair da condenação. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,14, ora, um morreu por todos, logo todos morreram. Se eu e você não morrermos com Cristo, pelo batismo e pela crucificação, você está condenado. Por quê? Porque a ira de Deus é sobre você. A ira de Deus cai sobre Cristo,
como vicário, daí a palavra vigário, portanto substituto, porque ele substituiu aqueles que nele creem. Aqueles que nele não creem, ou que nele não vivem, são condenados. Portanto, há salvação para nós. Há saída e misericórdia. Isso é maravilhoso. E Deus tem uma revelação de novo, o terceiro aqui, gente, não posso demorar muito, estou vendo aqui, só para comer Gênesis. Onde Deus tem o seu caminho? É impossível isso estar escrito na Bíblia. O caminho de Deus está na tormenta e na tempestade. Eu pego os Salmos, Deus preside as tempestades. Eu pego o Jonas e a tempestade foi criada por Deus. E aí Deus está na tempestade. E o que eu e você sentimos quando estamos na tempestade? Que a tempestade é do diabo. Do diabo não. Do diabo não, porque Deus é que faz a tempestade. E aí o diabo, não, o diabo não. E você vai estudar, quando você estudar a Escritura, está aqui no livro de Jonas capítulo 1, a tempestade está acontecendo por causa de mim. Por causa de mim. Então, a pessoa culpada da tempestade, todo mundo. Não, é a pessoa que é culpada. Isso é revelação. Beleza. Apesar disso, o verso 4 tem uma revelação quase que contrária da coisa. Olha o verso 4 para ver. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã ou Baçã e o Carmelo desfalecem. E as flores do Líbano murcham. Então, o que acontece? Esse Deus que tem um caminho na tormenta, na tempestade, ele tem um domínio. E ele, na vida de qualquer um que está aqui. Você fala, pastor, eu estou passando uma tempestade. Se Deus fizer assim, ela para na hora. Porque tinha uma tempestade, Mateus capítulo 14, os ventos eram contrários. Jesus se levanta e fala, calma vento, para mar. Esse Deus que faz o mar parar, faz o vento cessar na hora que ele quiser. Porque a Bíblia diz que quando jogou Jonas no mar, fez-se bonança. Então, amados irmãos, eu estou pegando metaforicamente que está no meio da tempestade danada. A tempestade pode parar, mas depende de alguma ação que precisa ser feita. Alguns vão continuar na tempestade. Beleza? A pergunta, eu vou pular para o 6, para ser mais panorâmico. Alguém pode ler o 6? Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como um fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Muito bem. Então, Deus que é amor, Deus que tem paciência, está dizendo aqui que Deus, como diz o livro de Salmos, Deus é um juiz justo que se ira. Quando é que Deus se ira? Quem responde essa pergunta? Quem responde essa pergunta? Quando é que Deus se ira? Estou perguntando uma questão de tempo, não do que. Não é por que Deus se ira. Quando é que Deus se ira? Quando? Parabéns, acertaram. Todos os dias. Deus se ira todos os irmãos. Sabe qual é a minha oração? Eu não sou terrorista, né? Acho que alguém vai ver eu pregando e fala assim, que isso, cruz credo desse irmão, né? Sai do inferno, o inferno está ali. Não. Se eu pregar isso, você vai ser salvo. E se eu pregar que você vai ser salvo, você vai ser condenado. Então, o que eu estou pregando é a expressão máxima de amor. Porque está escrito, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são traiçoeiros. Olha, irmãos, elogios tolos não vai te levar a lugar nenhum. E é por isso que eu faço isso. Porque eu faço com amor. Porque assim vejo a Bíblia. E é isso mesmo que me salvou. O conhecimento dos meus pecados. E o meu objetivo é fazer com que cada um de nós volte ao temor. Pare com o fingimento, pare com os flertes, pare com a mentira, pare de viver uma vida dupla. É sim ou não. Saia do muro. É a piada do muro. Um anjo está de um lado
e chamando, vem para cá, o crente e tal, e ele fica naquela dúvida, você vai para cá ou você vai para lá. Aí o anjo de Deus falou com o demônio, vai demônio, você não vai falar nada. Eu falei, não, o muro é meu. Salmo 7, verso 11. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ele é um justo juiz. Muito bem. Esse Deus que ira, esse Deus que condena e esse Deus que vinga, dá uma ideia de um Deus carrancudo, de um Deus mau, talvez, de um Deus que não, né? Que, puxa, esse Deus não dá para relacionar com ele. Olha o verso 7, vamos ver se isso é verdade. O que diz? O leitor voluntário. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Ah, tá. Então, talvez alguém interpretou mal lá atrás. Deus é vingador, Deus não vai tolerar, e o culpado é culpado mesmo. Mas ele está falando assim, ele sabe quem confia nele. E ele está dizendo que ele é capaz de tirar da tempestade, que ele é capaz, porque Deus é bom. Essa é uma expressão máxima sobre a pessoa divina. Deus é bom. E ele é um refúgio em tempos de angústia. Eu estou numa angústia. Sim, se alguém buscar ele, vai ter alívio. Deus é refúgio e fortaleza. Salmo dos Filhos de Corá, Salmo 46. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é refúgio. Refugiar. O que é refugiar? Refugiar é fugir de algo para outro lugar. Então eu saio do lugar de perseguição para um lugar de proteção. E sempre essa é a revelação das pessoas contra Deus. Até o fim do mundo vai ser assim, é o verso 9. Tramais vós contra Yahvé, pobres de vós, porquanto ele destruirá tudo quanto planejais contra ele, como um só golpe. Eis que a tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Então Deus está dizendo assim, os rebeldes contra ele, aqueles que lutam contra Deus, estão com a causa perdida. Está escrito no livro de Jó, quem lutou contra ele teve paz. Irmãos, se você é crente ou não, quem luta contra Deus não vai ter paz. Os ímpios não têm paz, diz o Senhor, livro do profeta Isaías. Não tem paz. Não se engane não. Não se engane não. Então Deus está falando assim, olha, mostrando quem é, mostrando que tem misericórdia, mostrando que perdoa, mostrando que age a favor, mostrando que Deus é bom, mas que aqueles que lutam contra ele serão destruídos. Aí vem a palavra, um juízo sobre a cidade de Nínive. Capítulo 2, verso 1. 2:1, alguém pode ler? Um destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar. Reúna todas as suas forças. Esse aqui é uma... Vocês perceberam a ironia do texto? Está de gozação, né? Tipo assim, vai, protege, pega um escudo, vai, não, firma. É isso que está falando, claro que... Então, irmãos, quando Deus começa a agir, as pessoas ficam muito rebeldes, mas é muita rebeldia que está tendo, inclusive nosso meio, é muita rebeldia. Nosso meio cristão, muita rebeldia. Na hora que o Senhor começar a agir, você não aguenta. Recebi revelações de Deus, de orando por uma pessoa ou por outra, cuja pessoa está sendo prejudicada por um outro, a ponto de Deus falar assim com o primeiro, olha, quando eu entrar na vida dessa outra pessoa, não peça misericórdia. Irmãos,
nós vamos ver muita gente e vamos enterrar muita gente. Nós vamos ver pessoas com cânceres, com doenças terríveis. Irmãos, não vamos brincar, irmãos. Isso não é fazer medo, porque essa falta de temor é que gerou todo esse mal no mundo. Ó, a Bíblia diz no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos que levantou-se Herodes, o neto lá do desgraçado, Herodes desgraçado, né? Ele levantou e ele começou a falar muito bem. Sabe o que as pessoas falaram naquele dia? Nossa, voz de Deus. Ele falou como um Deus. Sabe o que ele fez? É nóis. Bateu no peito. A Bíblia diz que ele foi comido de bicho. E segundo a história, ele foi partido dentro da sua barriga, que ele caiu no chão, que as suas entranhas saíram e cheios de bichos que o comeram na hora. Por que Herodes morreu? Porque ele não deu glórias a Deus. Eu vou fazer um comentário aqui. Dá uma olhada no verso 4, fazendo favor. O 4, alguém pode ler? Os carros de guerra percorrem as ruas e cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. Olha só. Se diz dessa passagem, alguns interpretam isso como escatológico. Olha só, pensa de noite agora, vem comigo no pensamento. Imagina a noite e uma estrada à noite. Imagina o farol vindo. Pensaram sobre isso? Está de noite, a luz está acesa, está vindo. O que parece? Parece relâmpagos. Dá uma sensação aqui que nesse texto, esse texto está falando dos babilônios que viriam tomar Nínive. Tá? Está falando disso. Mas dá uma sensação que ele viu o nosso tempo. Que ele viu nossa época. Os carros parecem relâmpagos. Os carros parecem tochas acesas. Aqui tudo ele está dizendo que Nínive seria arrasada, seria destruída. Até o capítulo 3 vai estar falando sobre isso o tempo todo. O juízo sobre Nínive é justo. E coloquei aqui como resumo o seguinte: alguém pode ler aqui fazendo favor? Naum explica que o Senhor queimará a terra em sua segunda vinda, mas mostrará misericórdia aos justos. Certo? Então, por que se torna fundamental o estudo de Naum no nosso tempo? O que tem a ver com isso? E eu com isso? Eu com isso que? Assim acontecerá contra as nações e aqueles que viverem na impiedade. 2. Um leitor. Naum profetiza sobre a destruição de Nínive, que prefigura os acontecimentos que ocorrerão nos últimos dias. A palavra dia do Senhor tem muitas conotações na Bíblia. Dia do Senhor é quando ele começa um tempo de juízo e destruição. Chama-se dia do Senhor. Quem suportará o dia do Senhor? É tempo de juízo. E 3. Naum continua a profetizar sobre a destruição de Nínive. Então, nós estudamos Obadias. Obadias é a destruição de... Estou perguntando para a igreja. Obadias é a destruição de Edom. Parabéns, irmãos, estão prestando atenção, estão muito bem em casa. Né? Lembra que a gente estudou isso aqui? Obadias está pregando contra os edomitas, contra os descendentes de Esaú, e diz: vocês serão destruídos. Ponto. Naum é um livro que está dizendo: ninivitas, vocês serão destruídos.
por que você vai ser destruído, Edomita? Porque ele riu da desgraça do outro. Porque quando o outro precisou, ele não ajudou. Porque ele quis vingança. Então, se alguém tiver com pensamento de vingança, pare agora para o seu próprio bem. Porque a vingança dessa vez não é você. Não ria quando o outro estiver de cama. Não ria quando alguém sofre um acidente. Não ria quando alguém estiver sofrendo o castigo de Deus. É como 2 irmãos, 3, 4, 5, cujo outro irmão está apanhando o pai, está apanhando a mãe, eu estou tomando um castigo lá, seja qual for. Bem feito. A turma do bem feito está ferrada. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, quando Deus olhar para você falar bem feito, ele para na hora. E aquele chicote que estava lá, vem para cá. Porque Deus não gosta que de pessoa que zombe os outros. Para de zombar. Provérbios 3,34. Certamente Deus zombará dos zombadores. Zombar não é característica de filho de Deus. É a seguinte exceção. Zombar do pecado e zombar do ímpio. Aí sim. Isso você está liberado. Pode zombar. Por quê? Porque assim são a conduta dos santos. Aqui, por exemplo, Deus está zombando. Eis que o destruidor já avança contra ti. Guarda a fortaleza, vigia a entrada, fortalece a resistência, reúne as tuas forças, se prepara. Quer dizer, é uma zombaria. Mas Deus pode. E Elias falou assim, vai lá, clama a Deus, talvez o Deus, você viajou, né? Então, pode. Muito bem. Esse aí, gente, é o livro de Naum, né? Espero que fique bem guardado, né? Não como foi de Obadias, que pelos dias de Obadias não se guardou direito. Olha só. Estamos estudando cada livro da Bíblia e entendendo o que cada um deles está falando. Toda a história da Bíblia se refere ao homem pecando e Deus querendo salvar o homem. Quando Deus entra, presta atenção, essa é uma revelação. Quando Deus entra com palavras de juízo, é porque é a última chance da pessoa. Guardaram? Ou anota aí que a gente vai escrevendo. Quando Deus entra com palavras de advertência e palavras de juízo, é o último momento antes de Deus castigar. Tá? Então, vou dar um exemplo. Ezequias, chega o profeta e fala assim, você vai morrer. Essa palavra é boa ou é má? Essa palavra é maravilhosa. Por quê? Alguém falou, que é isso? Está amarrado. Se fosse o crente de hoje, maligno e perdido, está amarrado. Isso é a mesma coisa de bater na madeira. É a mesma coisa. Ele usa amuletos. Então ele usa assim, está amarrado. Ele tem que dizer isso para o mundo espiritual, aquilo travar. Ele não tem autoridade nenhuma. Ensinaram ele errado. Ele não sabe o evangelho. Não sabe que ele tem que estar com Cristo. Aí ele está amarrado. Porém não está. Não tem nada amarrado que vem sobre a pessoa. Muito bem. Então, igreja, Deus falou assim, você vai morrer, Ezequias. Por que Deus falou isso com ele? Fala para mim. Quem sabe responder isso? Por que Deus falou assim, você vai morrer? Oi? Porque ele ia morrer. Pô, eu sou um cara fera, um cara inteligente. Não, é porque parece idiota. Entendeu? Mas isso é inteligente. Por que Deus falou que ia morrer? Porque ele ia. Então, de fato, ele ia morrer de ordem natural. Ele ia morrer. Mas por que Deus avisou? Para dar vida para ele. O motivo, porque se Deus não quisesse salvá-lo, Deus não falaria nada. Se Deus não fala essa palavra drástica, aqui, sabe o desgraçado do crente hoje? Vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Como você pode usar essa palavra, não? Eu digo, Felipe, você abre e é verdade. Para de usar essa palavra, vai dar tudo certo. Salvo por revelação. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Uma grávida, vai dar tudo certo. Abortou. Isso você está chamando que deu tudo certo? O pessoal está no CTI. Não, irmão, vai dar tudo certo. Morreu. É isso que você está chamando de dar tudo certo? Porque para mim, eu não concordo não. Para mim não deu tudo certo não. Mas sei que Deus é justo e bom e Deus sabe o que faz. Então o que? Ezequias está morrendo. Ao invés de Deus falar assim, Deus te ama, vai dar tudo certo, o profeta chega e fala assim, você vai morrer, conserta a tua vida, conserta agora, conserta a tua casa. O rapaz faz o conserto, e conserta mesmo. Vira para a parede
Poxa, não queria morrer, não agora. E Deus lhe dá 15 anos de gorjeta. Deus é bom ou mal? Alguém vai morrer, já está para morrer. Ó, irmãos, preste atenção no que eu estou falando, porque isso aqui agora parece herege. Tudo isso que parece herege, eu estou... Porque como está nas redes sociais do mundo inteiro, então eu sei que o mundo vai me odiar por isso. Presta atenção. Aqui dentro deste lugar, não poucas pessoas já receberam revelação, e em outros lugares também, que Deus está livrando da morte. Da morte por doença, livrou muitos aqui de infarto, com sepultura aberta, Deus fechou e Deus livrou. Mas muita gente. E se eu perguntasse o testemunho de vocês aqui, quem Deus já livrou da morte? Ele levanta a mão? Vocês levantam. Aqui, ó, quanta gente levanta a mão? Eu tomei um tiro aqui, ó, baleada aqui no peito. E a bala passar de vez, eu peguei a bala depois. Eu andei. A bala fugiu de tudo que é perigoso. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é coincidência? Não, isso é um dos casos. Eu já tirei aqui, nesse lugar aqui, pendurado ali, o irmão pendurado com a corda no pescoço. Eu tirei ele da forca. Eu tirei. Então, assim, quantas pessoas, não sei quem, ou por doenças terminais, ou por um infarto agudo do miocárdio, um derrame, um acidente grave, foram livres da morte? Por quê? Porque Deus teve misericórdia. Outra coisa que eu vou falar aqui, pasme que parece heresia também. Uma pessoa pode viver por causa da outra? Quem responde essa pergunta? Não pode. Você acha que não? Eu vou te provar que pode. Pode sim. Sabe por quê? Porque a mulher, Ciro Felice, falou com Jesus o quê? Tem misericórdia de mim ou tem misericórdia da filha? O que ela falou? Hein? Ela falou assim, a filha está endemoniada. E ela falou, tem misericórdia da minha filha endemoniada, coitadinha. Foi isso? Não. O que ela falou? Tem misericórdia de mim. Porque eu não aguento ver minha filha com demônio. Tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia, irmão, porque você ama alguém tanto, e essa pessoa está na desgraça por causa de você, que intercedeu, não salva outra pessoa que não seja você. Então, aprendeu ela? Então, alguém pode ver para o outro, porque Deus aceita a intercessão dos santos. Então, se você intercede por alguém que você ama, ainda que aquela pessoa não mereça por causa de você, ele tem misericórdia do outro, pelo menos até certo ponto. Então a mulher Ciro Felícia vai pedir para a filha endemoniada, tem misericórdia da minha filha, até coitada, até endemoniada, meu Deus, ela vai começar a ter um suicídio. Então o sofrimento da mãe era tão grande, esse seu amor tão grande, que ela falou, tem misericórdia de mim, é de mim, porque eu não posso ver minha filha assim. Deus atendeu? Sim. Vamos ao livro de Gênesis. Oh, caramba, 2 minutos. Eu não costumo acertar isso não, você sabe, que nesse sentido eu sou bem enrolado. Beleza? Vamos para o livro de Gênesis. Então, irmãos, aí fala, pastor, por que está estudando desse jeito? Porque o nosso estudo é panorâmico e não específico, embora eu estou pontuando algumas coisas, tá? Agora nós vamos aqui para o livro de Gênesis. O que vai acontecer? Aí eu preciso falar algumas coisas aqui. Vamos fazer como é o nosso costume. Eu estou na King James, vou fazer o seguinte. Nós vamos ler como é o costume. Elizabeth, observa a gravação aqui, que vai estar ventando aqui, o tanto que vai balançar aqui. Essa balança para a turma lá, tá? Vamos ao livro de Gênesis. Como que a gente vai ler? Cada irmão deve ler um versículo, por ordem consecutiva e não espalhada. Não vira bagunça, fica 2, 3. Então eu vou ler aqui, começa a minha mãe, o irmão, a irmã, o outro, vem, volta para mim de novo, volta, a Bárbara, tal, até chegar na Fabriciana, até chegar no Samuel. Volta para cá,
e a gente vai ler o livro de Gênesis no capítulo 1. Eu estou lendo agora na King James atualizada. Você pode ler no seu celular se desejar, tá? Não tem problema, né? Vamos lá? Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 3. Disse Deus: haja luz, houve luz. 4. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. 7. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desde os limites, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. 8. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, e sol ficar. E apareceu a porção seca. E assim aconteceu. 10. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cujas sementes está nela sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 13. Passaram-se a tarde e a manhã e despediu-se o dia. 14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações de anos. 15. E seja para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. 16. Deus fez dois grandes luzeiros, o maior governador, o dia, e o menor Para governar para governar o dia. o dia, e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as espíritas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Para dirigir Governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. 19. Passava-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. 20. Disse também Deus: fervilhem as águas, com fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. 21. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 26. Então Deus definiu: façamos o ser humano
criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. 29. E acrescentou-lhe: eis que vós vimos todas as plantas que nascem por toda a terra, e produz sementes, e todas as tábuas que dão frutos com sementes. E será o vossos alimentos. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os meus animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Muito bem. Vamos a alguns comentários iniciais aqui. O livro de Gênesis, em resumo, seria isso aqui, ó. A criação de 1 a 11 está falando desse início do mundo, e do 12 a 50 está falando da história de Abraão. Tá? Então esse é o resumo, né? Então é um livro mais extenso, preciso gastar tempo. Na outra aula a gente estuda um outro livro e também um pedaço de Gênesis, porque é muito profundo. Vou fazer o seguinte, fazer os comentários iniciais. Isso passa um vídeo curto aqui. Vamos lá. Olha, o homem perdido, sem Deus, passa a tentar explicar sua existência por si mesmo. Esse é um dos graves pecados da humanidade. Com isso, o homem foi inventando teorias, e nós temos várias teorias que começa com Lamarck e o vô de Charles Darwin. Esse é o nome do vô de Charles Darwin, que era evolucionista, o avô de Charles Darwin. E começa uma teoria de chama-se caldo de aminoácidos, chama de sopa cósmica. E que esse caldo de aminoácidos no mundo e essas misturas químicas resultam num ser vivo, e que esses seres vão se desenvolvendo. Nós temos muitas invencionistas, o homem de Neandertal, o homem de Java, eu falei aqui da farsa de Piltdown, já expliquei sobre todos eles, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O homem vindo do macaco, e que as coisas surgiram de um acaso, de uma teoria chamada Big Bang, em inglês, grande explosão, e que havia um ponto no mundo, e como o universo está em expansão, se você voltar a câmera, ela vai para um ponto. Então, que o mundo começou num ponto. Isso é a teoria de Big Bang, comprovada pelo telescópio agora, qual é o nome dele? Desse telescópio novo? Esqueci, não é o Hubble, não. Esqueci o nome desse telescópio novo, e aí já mostrou que não é assim, não? Então o homem tentou se explicar de muitas maneiras. Vou explicar uma coisa aqui. Por que Deus criou um único homem? Vou te explicar por quê. Porque se Deus criasse vários homens ao mesmo tempo, como a imagem e semelhança de Deus, nós teríamos vários deuses. Então Deus criou um único, porque Deus é único. Outra, se um cunhador de moedas criar uma moeda,
uma forma, elas são idênticas, todas as moedas. Da forma de Adão, Deus cria todos os seres humanos. Passe a saber de uma coisa: você, sem o saber, estava lá, em Adão, nos lombos de Adão. Eu estava lá. E porque eu estava em Adão, nos lombos de Adão, eu pequei junto com ele, você pecou. É por isso que você nasce pecador. Porque você lá em Adão estava, como todos os descendentes de Adão, isso está escrito aos Romanos. Um pecou, e por ele veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque na forma de Adão, eu estava em Adão. Por isso que só tem um jeito de salvação. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem sai. Quando eu nasci de Adão, eu nasci condenado, e vou ser condenado, só tem um jeito de ser salvo. Se eu nascer não da carne e do sangue contaminado, mas se nascer do Espírito, quem nasce em Jesus Cristo é salvo. Por isso Jesus é chamado de o segundo Adão. Vou mostrar um videozinho e fazer mais uns comentários. Deixa eu ver se tem jeito de passar esse aqui. Como está no YouTube, e eu não estou com premium, na verdade tem o pago lá, mas tem uma situação. Eu vou tentar mostrar aqui uma introduçãozinha aqui. Mesmo que não tenha áudio, talvez tenha um áudio aqui, não sei se eu consigo colocar muito baixo. Eu só quero fazer os comentários. Eu preciso de um leitor em Gênesis 1. Pode ler, Samuel. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão Isso. cobria. Tá bom, somente daí. Porque é dividido em duas partes, né? Então, obrigado. Eu quero só primeiro. A terra sem forma e vazia. Eu vou explicar uma situação aqui. Eu estou pegando um pedacinho aqui de uma novela, né? Novela é um formato, tá, irmãos? Que as pessoas falam, não, mas novela não é de Deus. Não, peraí. É como crônica, né? Formato, gente, não é um pecado. Bom, eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui. Nós temos uma terra na qual habitavam seres, os dinossauros, que seriam T-Rex, T-Rex, não são Rex, Triceratops também se correu para lá, e o Brontossauro. O que acontece? Já teve pessoas tiveram pessoas que me perguntaram assim: ué, pastor, você acredita nos dinossauros? Ué, irmãos, essa é uma pergunta assim quase que imbecil. Claro que não vai responder isso para uma pessoa, você é falta de educação, você é imbecil. Ué. Por quê? Porque os ossos estão lá. Um amigo meu foi para os Estados Unidos agora, e está lá em Washington. Aí ele tirou uma fotografia para mim, não para mim, né, tirou uma fotografia, mas mostrou para mim, de um T-Rex de 8 metros de altura. Então, não tem como você discutir isso. Ninguém está discutindo que houveram dinossauros no mundo. Então, Samuel leu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, versículo 2. E a terra era sem forma vazia. Entre Gênesis 1, verso 1 e verso 2 tem bilhões de anos. Milhões de anos. Essa época aqui dos dinossauros, dinossauro em grego é grande réptil, como T-Rex, Triceratops, Pteranodonte, Brontossauro, você que gosta. Quando eu era criança, eu tinha um livro e eu gostava de negócio de dinossauro, estudar dinossauro. Eu incentivo as pessoas a estudarem, muito bom. Então eu estudava aquilo, então você cresceu estudando aquilo. Ah não, porque é uma mentira. Não, claro que a gente não sabe exatamente as coisas, mas o osso do dinossauro está lá. Inclusive aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, as pegadas e tal, né?
tipo os Dodôs, né, que assistiu a Era do Gelo, Mamute. Poxa, pelo amor de Deus, gente, isso tudo existiu, né? O Megalodon, a Titanoboa, são coisas que... A Titanoboa é uma cobra, né? O Megalodon é um super tubarão, tá, beleza. Então, gente, existiram essas coisas. Olha que interessante, aqui também nessa novela aqui, não sei se é novela, essa seriada Gênesis aí, nós temos uma ideia assim, quando é que acabaram os dinossauros? Então, tem um fenômeno chamado KT, há 65 milhões de anos atrás, que caiu um asteroide no planeta Terra e ele virou uma poeira. E essa poeira matou os dinossauros. Você observa aqui que a ideia aqui nessa introdução é que, para o judaísmo, diz que esse fenômeno foi Satanás caindo como um raio no planeta Terra. Que é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Que os demônios vão cair, e começa, a Terra estava, e quando os demônios foram lançados no planeta Terra, esses asteroides seriam demônios. E quando isso caiu no planeta Terra, isso gerou uma poeira que interrompeu os raios solares, cortando a oxigenação, e os animais vertebrados que precisam de oxigenação morrem, restando apenas alguns vestígios do Atara, hoje é um animal pré-histórico, entre outros animais. Então, assim, a Terra se torna sem forma e vazia depois da queda desses seres que os demônios caem no planeta Terra. Nem me pergunta por quê. Aí está aqui, né, claro, que aí, gente, a filmagem, essas situações, tem muita coisa, né? Aí seria aqui a propaganda aí, deixa eu tirar aqui. Ainda bem que tem propaganda que nem dá, né, gente? Também que eu tenho inglês. Então começa a criação. Essa luz não é o Sol. O Sol foi criado no quarto dia. Então porque uma luz cósmica. Então, uma das coisas mais importantes do ser humano é este livro, a Bíblia, este livro que revela que as perguntas feitas numa filosofia no ano 400, 450, 500 para cá, porque Tales de Mileto, que é o pai da psicologia, e o Hipócrates, que é o pai da medicina,
mais ou menos essa data, e depois vem Platão, Sócrates, Anaximandro, aqueles, eu já ia falar profetas, aqueles filósofos, perguntavam: quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Essas coisas, para um cristão, são tão obsoletas, são tão elementares, são tão básicas, que fica quase que ridículo. Porque a Bíblia diz que o homem foi feito imagem e semelhança. Como não somos de nós mesmos, então nós temos uma obrigação para com o Criador. Qualquer um que vive para si mesmo é um revoltoso, é um rebelde, porque ele está vivendo para si mesmo. E esse é um dos piores coisas que podem acontecer. Então, irmãos, você foi criado com propósito. Ninguém aqui é fruto do caldo de aminoácidos. Ninguém aqui é fruto de sopa cósmica. Ninguém aqui é descendente do macaco. Ninguém aqui é descendente de ameba. Ninguém aqui é descendente de galinha, porque diz que o dinossauro e galinha, as galinhas é uma evolução do dinossauro. Precisa ser muito ridículo, né? Aí não, aí se torna ridículo. Então o que acontece? Nós precisamos ter em mente essa verdade, que eu não estou aqui à toa, eu não me criei a mim mesmo, você não se criou, e você tem um propósito aqui na sua vida. Você é alguém que foi criado com propósito. Ninguém aqui é fruto de acaso, desculpa a minha expressão grosseira, da união de pai e mãe. Ah, meu pai me deitou com a minha mãe e eu nasci. Não. Eu sou de teologia traducionista, isto é, Deus deu capacidade reprodutiva para o ser humano, claro, eu creio nisso, que então isso muda tudo. Senhores e senhoras que estão me ouvindo aqui, Deus fez você. Não foi o diabo, não foi você mesmo, não foi outra criatura, nem poderia ser. Você é um ser que foi criado para Deus. Foi criado por Deus e para Ele. Qualquer coisa que saia disso, como se não fosse Deus, e que essa pessoa vive ao léu e ao escuro, está no erro. Gênesis significa origem. Você foi criado com propósito. Deus tem um propósito em sua vida. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Levítico 11:44, 1 Pedro 1:16. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Então, isso muda tudo. Porque as pessoas têm se sentido perdidas, não amadas, não sabem o que fazer da vida e se sentem totalmente desnorteadas. Não. Taku plenai defai, existe um propósito, isso muda tudo. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui por causa de outro ser humano, eu estou aqui porque Deus me fez. E assim, não somente eu, quem sou eu? Um entre tantos, os quais Deus fez para um propósito. Vamos para Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, verso 11. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são 4 capítulos que não têm o pecado presente. 4:11 de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Hein? Apocalipse 4, pode ler. 4:11. Leia em alto, bom som, está gravando aqui direto, tá? Ao redor dos quais estavam os
outros 24 tronos, e as cidades deles haviam 24 anos. Não, não é isso não. Olha só, é Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Não é isso não. É em outro lugar. É. Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber agora a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Então observa. Vamos lá. Deixa eu te falar um porquê que eu creio no arrebatamento da igreja. Apocalipse 1, apresentação de Jesus Cristo. Apocalipse 2, as cartas às 7 igrejas. Apocalipse 3, carta às 7 igrejas. Apocalipse 4, e viu uma porta aberta no céu. João está na terra até a era da igreja. Ele sobe para o céu. Acabou a era da igreja. Fechou, c'est fini. Agora nós estamos em outra era. Ele está no céu e vê um culto. O culto perfeito. Ele está no céu adorando o Senhor. E ele tem uma visão do trono de Deus. Os 24 anciãos. Os 24 anciãos. Tira suas coroas. Tira suas árvores, tira, coloca no chão, adora, e ele fala o porquê está fazendo isso. O porquê é o quê? Nosso Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio existir. Essa verdade muda as nossas vidas, porque muitos de nós querem suicidar, porque estão perdidos de fato. Muitos de nós estão feito um barco à deriva em alto mar. Um barco à deriva, uma pessoa ao léu, jogada, levada como uma palha ao vento. Não, irmãos. Hoje, nesse estudo aqui, quero enfatizar que Deus criou você. Você é tão especial quanto Adão. É tão especial quanto Miriam, quanto Maria. Tão especial quanto Isabel. Tão especial quanto Abraão. Tão especial quanto Isaac, no sentido que você é um ser. Você é alguém. A música da década de 90 de Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Então Armando Filho, quando cantou, não era uma música antropocêntrica. Como está no centro, você não pode cantar. Não. Armando Filho é um homem de Deus. Ele canta... Qual que é a outra música que ele canta muito conhecida? Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. Né? Então, mostrando que é no curso do cavalo de salvação. Então, Armando Filho não era uma pessoa que está criando um cântico antropocêntrico. Mas que é verdade que, nesse sentido, sim, Deus me fez. E é verdade uma coisa. Deus te fez, irmão. E Ele não fez você para sofrer. Ele não te fez para sofrer. Ele não fez você para ser infeliz. Ele não fez para você ser uma botina de cego, o verme, do cocô do bandido, do cavalo do bandido. Não. Deus não fez você ser a terceira pessoa do mundo, depois de ninguém. Não. Cada um tem um imenso valor. Como sabemos que se de um homem chamado Adão, ele criou a humanidade inteira, significa que um ser humano tem o valor de uma humanidade. Por isso o assassinato, senhoras e senhores, é um dos piores pecados, porque quem mata um ser, matou uma humanidade. Então você tem um valor de humanidade. Pode ser que a gente, na caminhada, por causa de algumas coisas, a gente perde o nosso senso de valor. Deixa eu te falar. O seu valor não pode ser comparado a um tatu. E nem a uma orquídea. Você sabe o que eu estou falando? Que o político falou, né? E é verdade. Se você matar uma orquídea tal na natureza, você tem tanto
2 anos de reclusão. Se você matar o tatu, se você pegar um ovo de siriema, você é preso assim, inafiançável. Se você matar um macaco, o mico-leão dourado, não sei o quê, se você fizer tal, mas mata o ser humano, que o aborto agora, você viu aí, esse maldito, desgraçado governo, né? O aborto não é de Deus, não se pode abortar. A vida pertence a Deus. Claro que tem considerações importantes, eu não quero entrar em debate aqui, a questão da anencefalia, que aí eu realmente, o anencefalo, segundo os teólogos, os cristãos, entendem assim, ele vai morrer algumas horas. Deve ser muito difícil para o pai, para a mãe, as situações difíceis, tá? Então, entrar em detalhes aí. Bom, aqui estamos no fundamento. Nada começa sem Deus, nada é fora de Deus. Olha, irmãos, tudo tem uma causa, tudo tem. Não existe causa sem causa. Deus é a causa primeira, a causa primeira. Deus, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Essa expressão na língua grega é, no alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon, nu, si, ômega, pi, rho, sigma, tal, até o final, 22 ou 23 letras no alfabeto grego. Então eu tenho alfa e ômega. A primeira letra do alfabeto grego é alfa e a última é ômega. Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim. Então, gente, essa verdade faz com que eu me sinta seguro. Não estamos aqui à toa, não sou fruto do homem de Neandertal, nem do homem de Cromagnon. Não somos frutos de galinha, de macaco, chimpanzé, rinoceronte, qualquer coisa semelhante a essa. Nós somos frutos de Deus. E como tais, nós temos umas características divinas. Quais são elas? Vou falar para você. E essa coisa que está aqui é chamada de púlpito, é chamado de um tablado de madeira. Por que isso aqui não é uma pessoa? Porque isso não tem certas características. Para ser pessoa tem que ter características. Qual? 1. Razão. Inteligência. 2. Vontade. Volição. O que é volição? Vontade própria. Tenho vontade. Eu tenho vontade. 3. Consciência. De bem e de mal. Consciência. 4. Sentimento. Chora, ri, enfurece, alegra demais. Sentimento. Essas características dos quais estou falando faz a persona, a pessoa. Você é uma pessoa. Você pensa, você sente, você chora, você ri, você se alegra, você atua, você vai, você vem, você toca e etc. Então nós somos semelhantes a Deus, e essa semelhança é que fez o ser humano ser a coroa da criação. Abra sua Bíblia em aos Efésios 2 e verso 10, porque isso está escrito lá em Efésios. Efésios 2, 10. Abre lá. E somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Quando está escrito que nós somos criação de Deus, o termo grego significa obra-prima. Nada no mundo, nada no mundo se compara ao ser humano. O ser humano é o ser mais magnífico que possa existir. Olha que coisa curiosa. Olha para uma pessoa do seu lado aí. Você pentecostal, olha para a pessoa mais charmosa do seu lado. Olha para essa pessoa mais charmosa do seu lado. Olha aí. Essa criaturinha que você está vendo é a pessoa mais, é o ser mais maravilhoso desse mundo. Não vai falar assim, eu sou mais eu. Essa pessoa que você está olhando aí é a pessoa mais
é o ser mais magnífico do mundo, gente. Gente, quando a gente ama alguém, essa pessoa não precisa ser bonita, não precisa ser inteligente, não precisa ser culta e não precisa ser sadia. Quando alguém ama, pode ser aquele velhinho canceroso, aquela velhinha cancerosa. Se tiver alguém que você ama, pode ser uma criancinha, vê uma Maria Alice lá, minha neta, você tem vontade de morder o pé da criança. Você já morde o pé do filhote? Que eu mordo o pé de criança, né? Você gosta de morder a criança, né? É uma fofura esse fenômeno da fofura, que te dá vontade de apertar, sabe esse fenômeno? Esse fenômeno de vontade de apertar é o equilíbrio entre a beleza e a dão. A gana é a palavra, né? Aquela gana, vontade de apertar de toda fofura. E isso, irmãos, é muito maravilhoso. Isso muda as coisas. Para mim, isso é um remédio. Se alguém te despreza, se alguém te desdenha, isso não vale nada. Não vale nada para em português. Não vale nada para você, mas para Deus não vale. Você pode não me amar, você pode não me gostar, mas eu sei que Deus me ama e gosta. E sabe os meus defeitos. E você não sabe a metade dos meus defeitos. É como diz Spurgeon: se falaram mal de você, não fique triste não, você é bem pior que isso. Mas agora esse teórico que é puritano, se você é só pancada, meu Deus, eu sou crente, não. É ou não é? Você é bem pior do que pensa. Você nem viu a metade do iceberg, né? Então as pessoas... E isso muda as coisas. Porque quando a gente tem um senso de pertencimento, Deus existe, Deus me fez. Me abandonaram, não me amam, não gostam de mim, estou ferrado da vida. Não tem nenhum traçado para você se destruir. Não tem um plano de Deus para o seu mal. Não tem um plano de Deus para você se dar mal. Nada. Ele só tem um plano bom para você. Cabe estar na presença dele. Deus não tem esse mal para você. Do tipo, sabe esse sentimento assim, gente? Eu nasci cagado. Desculpa a expressão vulgar. Eu nasci para sofrer, porque não pode. Não. Você não nasceu para sofrer. Mas Deus permite a gente sofrer porque o sofrimento deve nos aperfeiçoar. O trabalho duro, o esforço deve nos levar ao Senhor. Bom, essa é a parte introdutória aqui. Isso aqui precisa ser sólido. Eu lembro na década de 90, no meu caso, não sou tão velho assim, mas no meu tempo ensinava-se a teoria da evolução de Charles Darwin, entre outros. Um trabalho de biologia. Eu tinha 17 anos de idade. E o professor Eurico pediu para eu apresentar o trabalho. Você está de brincadeira? Porque hoje eu sou uma moça, né? Eu era extremamente radical. Hoje eu sou um crente frouxo. Mas quando eu era um crente mesmo, você sai da reta que eu falo, não, é sério mesmo. Eu era extremamente radical. E aí eu fui ensinar na sala de aula. Eu estava na sala de aula, Charles Darwin, O negócio é o seguinte, professor, deixa eu falar para os alunos aqui. Isso aqui é uma teoria do senhor Charles Darwin, 1800, lá vai borracha. Não creio em nada disso aqui, não tem base científica nenhuma, e eu sou criacionista, Deus que criou todas as coisas. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. E ainda com palavra de crente. Não, e é isso que eu quero que vocês façam. Eu tinha 17 anos. Hoje eu já tenho um pouquinho mais, né? Acho que as coisas mudaram. Mas olha só, gente. Estão ensinando para nossas crianças mentiras. Se você veio do macaco, você pode matar, roubar e prostituir. Se você veio da meba, se você é fruto do acaso, se você morrer, tanto faz como tanto fez. Mas se eu sou fruto de um algo, então tem um propósito, tem um objetivo. E ao saber disso, irmãos, tudo muda. Que a revelação divina foi que o planeta está condenado. Abra sua Bíblia aí, quem abrir a Apocalipse, vamos voltar um pouquinho, vamos para a Epístola de Pedro. É a segunda epístola, né? É a segunda de Pedro. Aula de Bíblia, segunda de Pedro. Não a Pedro, é Pedro que escreveu para alguém. Então é a segunda de Pedro, não a Pedro. Né? Isso é importante saber. Olha só, segunda epístola de Pedro 3, versos 5, 6 e 7.
Pode ler, hein? Segunda Epístola de Pedro 3, versos 5, 6 e 7. Deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época possivelmente destruído. 7. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tá certo? Então, irmãos, ele está dizendo, sabe esse céu que você está vendo e a terra? Ele está reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deixa eu falar. Olha, o planeta Terra não está ao léu. Não está jogado fora. Não está abandonado. Essa doutrina chama-se deísmo. A doutrina do deísmo diz, Deus criou o mundo, mas o abandonou. Nós não somos deístas, somos teístas. Deus criou o mundo e zela por ele. Olha só. Imagina que isso aqui seja o sol. Seja o sol. A comparação meio é boa, mas eu vou tirar aqui. Isso aqui é a Terra. Nós temos 9 planetas aqui, ou 8 planetas aqui, o Mercúrio terminando em Plutão. Tem o Perséfone, né? Outra. Bem, deixa pra lá. O Sol seria mais ou menos assim, ó, mais ou menos a diferença assim, ó. O Sol mais ou menos desse tamanho. E nada de teoria de terra plana, não. Isso aí é idiotice, deve ser idiota. O mundo é redondo. Bom, tá aqui, senão vai pensar se o pastor deve ser terraplanista, né? Não, isso não, você fica doido. Aqui está o Sol, aqui o planeta Terra. Ele gira em volta do planeta Terra. Esse giro, quando ele gira uma vez, forma-se um ano. Essa distância daqui até aqui, ó, tem uma coisa chamada força centrípeta. O que é centrípeta? Uma força puxando para dentro do Sol. Isso está sendo puxado. Existe uma força chamada centrífuga puxando para fora. E a Terra está numa distância tão perfeita do Sol, em volta do Sol, e nunca sai. Se ele chegar um pouquinho para a direita, a Terra congela. Se chegar um pouquinho para a esquerda, a Terra pega fogo. Está perfeito. E assim todos os planetas em volta do Sol. O Sol é uma estrela. E nós temos bilhões de estrelas igual ao Sol. E o Sol é uma das menores. Nós temos a Betelgeuse, que colocasse no lugar do Sol, ela atravessaria o planeta Terra. Irmãos, essa noção, essa certeza, essa confiança, que tudo está no lugar, que Deus governa o mundo, que Deus vai dar um basta. Quando que Deus vai fazer isso? Eu te falo. O pastor sabe a mesma coisa? Pois é, né? É a sua alegria. Está lá em Tessalonicenses assim. Quando é que vai acontecer? O fim do mundo começa com a vinda de Jesus. O fim do mundo começou quando Jesus veio. Isso chama-se fim do mundo. A vinda de Jesus. Quando é que ele volta? Ele diz que 2 coisas vão acontecer. A apostasia da igreja. Quando a igreja está desviada. Sim ou não? Sim. Olha, está pregando na igreja. Igreja desviada. Então a apostasia já começou. E o aparecimento do anticristo. Então nós temos sinais claros que com a chegada do chip, você vai colocar aqui na mão direita, na testa, se vai ser chip mesmo, isso não interessa. Esfaragma na língua grega parece que é uma marca mesmo. Onde está escrito isso? Você que sabe qual é a Bíblia? Apocalipse 13:18, né? E o marca da besta. Bom, então, igreja,
Olha só, essa revelação de Gênesis, a Bíblia não faz sentido se não tiver o Gênesis. Não faz sentido. A Bíblia está dizendo como tudo começou. E a Bíblia está dizendo como tudo vai terminar. Eu espero que nessa introdução, cada um se ponha no lugar assim, caramba, Deus está presente, Deus criou o mundo e nós estamos no estado intermediário. Deus disse que vai destruir os ímpios. Mas qual que é a boa notícia? Essa boa notícia, evangelium, na língua grega, significa boa notícia. A boa notícia é, não estamos perdidos. Existe uma salvação, uma saída. Ela chama-se Cristo. E este crucificado, Coríntios 1, 23. Pregamos a Cristo, Cristo crucificado. Então, igreja, ninguém precisa se desesperar. E ninguém precisa se justificar. Eu vou terminar agora falando o seguinte, a palavra do J. Serraim. Um ladrão foi salvo na cruz, para que ninguém se desespere. Mas apenas um, para que ninguém se iluda. Então, irmãos, não creio em arrependimento de última hora. Já estudei muito e preciso estudar mais ainda sobre a morte, da natologia. Estudo muito. O momento de pânico, não dá para pensar. Se alguém aqui já teve um acidente, em momento de pânico, não dá tempo de pensar. Não dá tempo, vou pedir perdão. Não dá. Eu creio na destruição desses homens. Qualquer um que fala, vou me arrepender, vou ficar velho, você não sabe se vai viver hoje ainda. Nenhum de nós sabe. Então, o Deus de propósito tem propósito em nossa vida. Tudo foi criado por Ele. E essa desconexão dele é que destruiu tudo. Escute o que eu vou falar aqui. As últimas pregações, sobretudo as reformadas, falam tipo assim, você é religioso. Fala. Não pode ser religioso, eu tenho que ser cristão espiritual. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo que está mal com a religião, está mal com Deus. Todos que estão mal na religião, estão mal com Deus. Olha que coincidência. Eu sou cínico. Estou sendo cínico. Ninguém pode estar mal com a religião, estou bem com Deus. Mentiroso, falacioso. Você está mal com a sua religião, você está mal com Deus. Porque existe uma religião. A palavra religião vem do latim e significa religare. Religare. Que estou falando em latim. Religare. O que é religare? Religare. Então, aquilo que foi desconectado, que foi separado, precisa ser ligado. E o nome disso chama-se religião, que é ligar-se com Deus. Então, nós temos uma religião, sim. Nós somos religiosos, sim. A religião chamada cristã. No que ela difere das outras religiões? Ela difere em tudo. Primeiro, foi Deus que fez os homens e não o Deus que os homens fizeram. Deus a religião cristã é a única que o Deus vive dentro do ser humano. João 14, verso 23. Verso 21 até o 23. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E será amado por meu Pai. E viremos eu e meu Pai para ele e faremos nele morada. O coração do homem é a única religião que o Deus mora na sua criatura, é o cristianismo. É a única. Então, para terminar, eu quero orar com você que está aqui presente, com as pessoas que estão vendo no YouTube, no Face, ou o vídeo gravado que assistiram, que religarem. Ligue de novo com Deus. Liga de novo, porque estando desligados, estáis separados, estáis da glória de Deus. E ao retomar o conhecimento da criação,
Falei, Senhor, eu sei de tudo isso, eu já criei nisso tudo, só que eu me perdi no meio do caminho. Meu Deus, eu vacilei. Senhor, eu vacilei, eu errei. E há perdão em Deus, há misericórdia em Deus, há propósito em Deus. Então, o meu objetivo final, agora, no livro de Naum, é mostrar que Deus entra em juízo, o Deus que é misericordioso entra em juízo. E o objetivo do livro de Gênesis é mostrar tudo que teve um começo terá um fim. O verso 8 da segunda epístola de Pedro 3, verso 8 está dizendo: não ignoreis uma coisa, porque 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que passou. Então, essa questão de tempo, de cronos, não é da minha alçada nem da sua. Gostaria de orar com a igreja. Vamos orar. Você pode permanecer sentado, pode ficar em pé, fique à vontade, não tem problema. Só com reverência e tal. Quem tem que orar, peça olhando, tudo direitinho. Os irmãos aí que estão com os filhos, não tem problema. Deus e Pai, nós estamos reunidos no Teu nome. Nós lemos aqui uma parte de Naum. Nós lemos Gênesis, uma parte 1. E temos crido em Deus, crido no Senhor e recebido a revelação que o Senhor é um Deus que não tem por inocente o culpado, mas um Deus que ao mesmo tempo vai esperando uma mudança, um arrependimento. Então eu peço que tenha misericórdia de mim, por causa dos meus pecados, minhas fraquezas, minhas falhas para contigo, e cada um que aqui está receba isso também. Uma vontade, uma mudança. Trabalha na nossa vontade, está escrito que o Senhor trabalha tanto perfeito, tanto querer quanto efetuar. Senhor, que isso possa ser realizado aqui, que cada um possa se arrepender, cair em si, voltar-se para o Senhor, crer que está aqui por um propósito. E enquanto tivermos vivos, seja uma pessoa de 50 anos, seja uma pessoa de 2 anos de idade ou de 100, que possa todos estar conectados. E a minha oração é para que haja religare, para que possa cada um renovar com a religião. Não para ser religioso frio e um religioso sem vazio, mas um autêntico cumpridor das leis de Deus, das normas e regras, uma vida disciplinada e verdadeira. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos para que tenha misericórdia de nós ainda mais, para que nos salve de nós mesmos, que repreenda o diabo, não nos deixe cair no maligno, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do maligno e do mal. Que cada pessoa que aqui pôs os pés seja assim abençoada. Seja abençoada com a palavra, com a misericórdia, com a graça, com a força, com a vontade de viver e adorar o Criador. Que assim seja para a honra e glória do nome de Deus. Amém. 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 Deus abençoe.